Pessoal, uma boa alimentação é necessária em todas as idades. Mas quando falamos em alimentação para crianças, sabemos que isso corresponde a um grande desafio, não é mesmo? Principalmente nesse tempo de celulares nas mãos, inclusive na hora das refeições. A repórter Maíra Oliveira conta mais sobre isso pra gente. Vamos acompanhar. Quem nunca ouviu falar que as crianças são como esponjas? Absorvem tudo o que fazemos e dizemos, mesmo sem saber o que isso significa. Isso também vale para a relação com a comida. A forma como os pais lidam com a alimentação e os comportamentos alimentares das crianças estão relacionados entre si. Os bons hábitos de alimentação devem começar a partir dos 6 meses, quando as crianças começam a ingerir outros alimentos além do leite materno. A nutricionista Milene Henriques explica que a boa alimentação se aprende e que os pais devem ficar atentos para cuidar da saúde alimentar dos pequenos. Quando a gente está ensinando uma criança a comer, existem passos também a serem seguidos para a gente garantir que essa criança vai se relacionar bem com o alimento. E uma vez que a gente consegue fazer isso, especialmente na primeira infância, a gente consegue aumentar em muito as chances dessa criança seguir comendo bem pelo resto da vida. Então, eu diria que entender que é aprendido, entender que é um processo, criar uma boa relação com o alimento, porque também se tiver estresse, se essa criança não tiver motivação para comer e essa motivação vier só dos pais, tudo isso vai acabar impactando para que ela tenha uma relação ruim, ela enxergue a alimentação não de uma forma feliz. Isso vai dificultar muito para que ela sinta prazer e queira comer. Como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. E segundo especialistas, uma alimentação saudável na infância, com fornecimento de todos os grupos alimentares, vai evitar consequências ruins na vida adulta. A alimentação, ela é tudo, ela é a base, ela é o que nos move. Então, vai muito além do impacto físico, que é o que a gente vê hoje. Infelizmente, as pessoas ainda enxergam que a alimentação ela vai ter impacto na estética, ou seja, eu vou comer mais e vou engordar, ou vou parar de comer e vou emagrecer, ou as pessoas acham que é só por uma questão de não ter doença, ausência de doença ou cura de doença. Então, vou comer de uma determinada maneira e isso vai impactar para que eu desenvolva uma doença, ou já desenvolvi uma doença e agora eu preciso me preocupar com a minha alimentação para não sofrer tantos danos. Só que a alimentação ela vai muito além da saúde física, ela é questão social, a gente faz interação social por meio da alimentação. A alimentação ela vai impactar no desenvolvimento de uma criança, porque se, por exemplo, a criança tiver uma anemia antes dos 5 anos de idade, ela vai ter um prejuízo cognitivo que vai se estender pelo resto da vida. Então, pode se tornar um indivíduo menos capacitado, por exemplo, no trabalho, com um QI menor mesmo, por causa de uma anemia que aconteceu lá na primeira infância. Ela também vai impactar na nossa saúde emocional, na forma com que a gente está bem. Se a gente nutre bem o nosso corpo, a gente favorece que a gente esteja mais feliz, porque existem inúmeros estudos hoje que mostram que quando a gente consegue, por meio dos nutrientes corretos, alimentar bem, por exemplo, as bactérias boas do nosso corpo, diminui a chance da gente ter uma depressão. Então, assim, a alimentação ela vai impactar em tudo, vai muito além da saúde física. Outra dica da nutricionista é para os pequenos ficarem longe dos eletrônicos no momento da refeição, já que o excesso de tela também pode trazer prejuízos. Quando a criança come usando tela, ela está recebendo o alimento de uma forma completamente passiva, ela não tem capacidade de entender aquilo que está sendo consumido, então ela não vai se relacionar com esse alimento, muitas vezes ela não sabe nem o que está ali no prato. Nós temos um mecanismo de
fome e saciedade. O nosso corpo entende que está entrando o alimento e vai promovendo saciedade diante daquilo que está entrando. Quando a criança está comendo com a tela, esse mecanismo fica prejudicado, então essa criança come mais, o que aparentemente para os pais é um alívio. Contudo, a gente está prejudicando esse mecanismo que ele é bem reguladinho. E ao longo da vida a gente vai criando alguns fatores vão impactando para que esse mecanismo deixe de acontecer. E aí lá na frente aumenta-se o risco de obesidade, de compulsão alimentar. Isso é muito nítido, né? Quando a gente está assistindo um filme, comendo pipoca, a gente come um balde de pipoca sem perceber. E isso vai acontecendo com a criança. Então, assim, esse é um dos grandes prejuízos, mas existem inúmeros outros, porque a gente sabe que a tela, ela pode afetar essa criança na sua interação social. Essa criança, ela vai deixar de participar do momento de refeição em família, então ela não vai construindo esses registros. De fato, parece muito tentador, porque facilita, né? A criança come rápido, come mais, mas isso realmente é um tiro no pé quando os pais acabam usando isso como estratégia para a criança comer aquilo que ela precisa.